Olá, Fernando. Eu vou estar falando sobre os sistemas de arquivos, né? Vou começar falando sobre os sistemas de arquivo FAT e FAT32, né? Que são dois sistemas de arquivos utilizados para organizar e gerenciar dados em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos, cartões de memória e unidade flash. Aqui estão algumas características do FAT16, né? Que é o tamanho máximo, né, de partições de arquivo. Ele permite criar, né, com no máximo 2 gigabytes, tamanho no máximo de arquivos de 2 gigabytes, né? Partições e arquivos. E o tamanho do cluster, ele usa cluster de unidade de alocação de espaço em disco de 512 bits a 32 KB, dependendo do tamanho da partição. Aí tem o número de entrada FAT também, que ele usa uma tabela, né, 16 bits para armazenar as informações sobre alocação e espaço de disco. E a gente tem algumas limitações, né? Que em termos de capacidade de armazenamento, tamanho de arquivo, ele não é adequado para dispositivos modernos, né? Por isso que o FAT32 ele veio para substituir algumas limitações dele, que ele suporta arquivos maiores de 2 GB, né? Se eu não me engano, é até 4 gigabytes. O tamanho do cluster dele utiliza clusters mais eficientes, geralmente com 4 KB, permitindo um melhor aproveitamento no espaço de disco. O número de entradas na tabela FAT também usa uma tabela de 32 bits para armazenar informações e alocações. A compatibilidade dele mais comum em sistemas operacionais modernos e a escolha preferencial para dispositivos de armazenamentos grandes, né? O histórico dele, né, ele foi introduzido pela Microsoft, foi um avanço em relação aos sistemas FAT32, aumentando o número de clusters, né, de volumes maiores, já que o FAT32 ele foi introduzido em 1996, uma extensão do FAT16, para superar as limitações que o FAT16 tinha. Agora eu vou falar do do sistema HPFS, que ele é um sistema de arquivo desenvolvido pela IBM, né, no seu sistema operacional. Foi introduzido pela primeira vez com o OS 21.2 em 1989 e foi projetado para superar algumas das limitações dos sistemas FAT, dos sistemas de arquivos FAT, que era utilizado pelo MS-DOS na época, né? Aqui tem algumas das características, né, como desempenho, como o próprio nome sugere, né, o HPFS foi projetado com foco de alto desempenho, oferecendo melhorias significativas em relação ao FAT, velocidade de acesso, eficiência de alguns espaços de disco. O sistema de essa questão dos sistemas e nomes de arquivos também suporta nomes de arquivos longos, permitindo que os usuários atribuíssem nomes mais descritivos e legíveis, né, ao arquivo. Tem a questão de fragmentação, né, que era menos sucessível à fragmentação de arquivos em comparação ao FAT. O tamanho da partição permitia a criação de partições maiores que o FAT na época, além de limites superiores a 2 GB. A questão de segurança, né, ele oferece recursos de segurança mais robustos, como capacidade de atribuir permissões específicas ao usuário e grupos, né, para controlar arquivos e diretórios. E a questão de compatibilidade, embora ele tenha sido desenvolvido pela OS, né, o suporte dele teve suporte limitado em outros sistemas operacionais, o que limitou a adoção dele, né, fora do ambiente OS.
Agora eu vou estar falando sobre o sistema NTFS, né, que é um sistema de arquivo desenvolvido pela Microsoft, introduzido pela primeira vez no sistema operacional Windows NT 3.1. E em 1993, desde então, tem sido o principal sistema de arquivos usado nos sistemas operacionais Windows, incluindo as versões anteriores, né? O Windows NT, o Windows 2000, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10. Aqui estão algumas características, né? Em questão de recursos avançados, ele oferece uma série de recursos avançados em comparação aos sistemas de arquivos mais antigos, como o FAT, um exemplo. Isso inclui permissões de arquivo, pastas, compactação de arquivos, criptografia de arquivos, cotas de disco, links simbólicos. E a questão de segurança também, ele permite que os administradores controlem o acesso a arquivos e pastas, né, por meio de permissões avançadas. Isso inclui capacidade de especificar permissões para usuários individuais e grupos de usuários. Tem a questão da compactação de criptomoeda, né, de Journalink também, que possui um sistema Journalink que registra todas as alterações feitas do sistema de arquivos, né? É, e a questão de criptografia suporta compactação de arquivos, pastas e para economizar espaço do disco, né? Além disso, oferece suporte à criptografia de arquivos e pastas para proteger alguns dados mais sensíveis, né? A compatibilidade dele, ele embora seja nativo, né, de sistemas operacionais Windows, né, suporta em sistemas operacionais não Windows através de drivers, né, drivers de terceiro. Desempenho, em termos de desempenho, ele é eficiente e escalável, proporcionando um bom equilíbrio entre velocidade e confiança, né, confiabilidade. As considerações finais sobre o sistema de arquivos, né, devido aos seus recursos avançados e amplamente utilizado em ambientes corporativos, é um sistema que exige segurança, gerenciamento avançado e permissões de suporte de grande volume de dados. É importante notar também que não é o único sistema de arquivo em uso. Outros sistemas FAT32 e exFAT ainda são usados em determinados contextos e ocasiões, né? Dependendo das necessidades. Agora eu vou estar falando sobre os sistemas de arquivos XT2, XT3 e XT4, né? Esses sistemas de arquivos, eles são sistemas de arquivos Linux, né? E eles são usados em sistemas operacionais baseados em Linux, como várias distribuições. E esses sistemas de arquivos, eles foram desenvolvidos na parte do projeto do Linux, né, que foi inicializado por o Linus Torvalds. Torvalds, nossa, nome complicado, no início dos anos 1990. Esses sistemas de arquivo foram projetados para serem usados no kernel do Linux, né? E as características, né, as características principais do XT2 é que primeira introdução, né? Ele foi lançado em 1993 e é uma extensão de sistemas de arquivo XT Origin, né? Original. Foi um sistema de arquivo padrão para muitas distribuições do Linux, né? Por um bom tempo. As características principais deles não possuem journaling, e o que pode resultar em recuperação mais lenta em caso de falhas do sistema. Oferece bom desempenho e é eficiente em termos de recursos. Limitações não possuem a palavra complicada, né? Journaling, o que significa que pode ser mais suscetível à perda de dados, né? Eu vou estar falando agora sobre o XT3, lançado em 2001.
foi desenvolvido para superar o XT2, né, adicionado suporte. Aí ele adicionou o suporte de Journaling. As características principais, né, aquele que introduziu o Journaling e o que melhora significativamente a recuperação de recuperação em caso de falhas dos sistemas, né, de arquivos. Oferece uma transição suave aos usuários, né? XT2 é de fácil transição de um sistema de arquivo para outro. E o jornalinho dele ele registra as transições do sistema de arquivo antes de aplicá-las, ajudando a recuperação e evitando corrupção de dados, né, no caso de falhas. Aí tem um ETXT4 agora que ele ele foi lançado em 2008, né, e uma evolução projetada para lidar com volume de dados ainda maiores, proporcionando um melhor desempenho. As características dele, ele suporta tamanhos de volumes significativos, né, maiores do que o EXT3. Introduziu as extends também, que melhora a eficiência de armazenamento, melhor desempenho em comparação ao XT3, né, especificamente em operações que desenvolvem arquivos grandes. A questão do Journaling é melhorado, aprimorou os sistemas para torná-lo mais eficiente e rápido. Aí tem algumas considerações aqui, né, que todos esses sistemas de arquivos são nativos, né, suportados por sistemas operacionais Linux e são amplamente utilizados em diferentes distribuições. Agora, por último, eu vou estar falando do APFS, né, que é um sistema de arquivo desenvolvido pela Apple para seus sistemas operacionais, incluindo o iOS e o macOS, né, o watchOS e o tvOS. Foi introduzido pela primeira vez, né, no WWDC em 2016, implementado como padrão macOS em versões posteriores, né? Aí ele tem o snapshot de clonagem, né, que a PFS ele suporta e que são instantâneos do sistema de arquivos em determinado ponto, né? No ponto, esses snapshots facilitam a recuperação de dados em caso de falha de exclusão acidental. Ele permite também a criação de clones de arquivos e diretórios, né, economizando espaço em disco e compartilhar dados entre eles até que a modificação seja feita. A distribuição de dados ela inclui também recursos de desduplicação, que evita armazenar várias cópias, né, idênticas no mesmo dos mesmos dados, né? Questão de criptografia, suporta criptografia nativa, né, permitindo criptografia de dados em repouso, que também oferece criptografia para arquivo, o que significa que cada arquivo pode ter suas próprias chaves. Suporte a metadados eficiente, utiliza metadados eficientes para acelerar as operações, né, como busca de arquivos e verificação de status de arquivo. A compatibilidade com SSD e Flash Stores é projetado para otimizar, né, o desempenho de dispositivos e armazenamentos de dados. E também suporta um grande volume de números de arquivos, né? Ele oferece suporte de volumes significativos, maiores e grandes, números de arquivos com sistemas de arquivos anteriores, né, bem maiores. Desempenho aprimorado, né, ele tem também a contabilidade de dispositivos Apple, né, que ele, como eu falei anteriormente, projetado para usar em todos os dispositivos, né, como macOS, iPhones, iPads, Apple Watch e Apple TVs, né. As considerações finais sobre esse sistema de arquivo, que ele torna um sistema de arquivo padrão para o macOS em versões mais recentes, substituindo o HFS+, né? A, 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 o, a PFS ele foi projetado para ser mais resistente a falhas com recursos como os snapshots, né? Facilitando a recuperação de dados em caso de problemas. Então é isso.
tentei abordar o máximo possível, menos curto tempo, né? É muito sistema de arquivo, mas